Bom galera, eu vou estar ensinando aqui a vocês a criarem um flow estático dentro do Photoshop, tá? Eu peço até desculpa também para vocês pelo áudio, tá? Eu sei que vai estar um áudio meio ruim, mas infelizmente eu não tenho equipamentos adequados para gravações, tá? Mas espero que vocês gostem do vídeo aí. Compartilhe, curte, se inscreve aí no canal também para dar aquela força aqui pra gente também, para a gente poder estar trazendo conteúdos aqui para vocês gratuitos, tá? Então eu vou começar aqui com a proporção de 1800 por 1350, tá? Que é esse formato aqui do Instagram, mas tem um 1080 por 1080 também, tá? O que eu vou começar aqui? Eu vou começar com os backgrounds, tá? Eu já tô com todas as imagens aqui dentro, tudo recortadas, para que o vídeo não fique tão longo. Mas se vocês quiserem que eu ensine a vocês a como recortar as imagens aqui dentro do Photoshop, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo bem rápido, bem simples, ensinando vocês a recortar imagens aqui dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou adicionar aqui o nosso fundo, né, que vai ser o nosso chão. Eu vou até aumentar ele um pouquinho, tá? O que eu vou fazer para aumentar? Com o Ctrl T eu vou aumentar, tá? Aqui nessa imagem. Só que eu não quero esse fundo aqui, tá? O que eu vou fazer? Aqui na imagem selecionada a gente temos um mini papelzinho aqui, tá? Então a gente clica duas vezes nele, tá? E aqui a gente vai mascarar isso daqui, tá? Então o que eu vou fazer? Com a ferramenta Pen Tool, que é a ferramenta de seleção, eu vou clicar aqui novamente e assim por diante eu vou fazendo, tá? Depois de ter feito a seleção, eu vou vir aqui, fechar, né, a seleção, cliquei com o botão direito do mouse. O que eu vou fazer? Eu vou clicar, vim aqui em criar seleção, tá? E aqui em raio de difusão eu vou deixar 0 mesmo, tá? Mas vocês podem estar mudando também. O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo, no meu canto direito, como vocês podem estar vendo aqui, tem várias opçõezinhas. E eu vou estar usando a opção de mascarar, tá? Ele vai revelar o objeto que a gente quer e retirar o objeto que a gente não quer. No caso aqui é esse fundo aqui, tá? Então eu vim aqui, pronto, e ele já mascarou ali para nós o fundo, tá? Então para você dar zoom aqui na imagem é só você segurar o Alt e com o scroll do mouse você mesmo vai para frente e para baixo também, tá? Então vou voltar para nossa camada. Ele pediu para salvar. Então vou vir aqui, ó, com o botão direito, selecionar a imagem, eu vou apertar o botão direito, converter em objeto inteligente para que ele não perca o que eu fiz ali, tá? E vou jogar aqui para frente. E essa imagem aqui de trás a gente pode apagar ela também. A gente pode apagar ela também, tá? Eu vou deixar ela assim mesmo. E o que eu vou fazer? Com ela já selecionada, eu vou vir aqui em filtro de câmera RAW. E vou mexer aqui no básico, tá? Nas temperaturas, tudo certinho. Vou deixar aqui a temperatura um pouquinho baixa. Eu vou em exposição, vou diminuir também um pouquinho. Contraste, a textura. Pronto, eu vou deixar assim por enquanto, mas se eu precisar mexer, eu volto aqui e mexo também, tá? Por isso que é muito importante você deixar todas as suas imagens em objeto inteligente, tá? Para que você possa voltar e fazer o que você quer fazer, tá bom? Se você não deixar em objeto inteligente, você não consegue refazer aquilo que você já fez, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar outra imagem, tá? Que vai ser essa pedra aqui, né? Essa montanha aqui gigante. Com Ctrl T eu vou aumentar ela, tá? Então eu vou aumentar ela aqui um pouquinho, vou subir ela aqui para cima, deixar ela mais ou menos assim, vou fazer uns ajustes, assim tá bom. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa, vim aqui em filtro de câmera RAW, e vou mexer aqui também um pouquinho, tá? Então eu vou vir aqui na temperatura,
para ver o que a gente vai mexer. Por enquanto não. Na exposição eu vou só diminuir um pouquinho, tá? O contraste também. Mexer um pouquinho. Nos brancos talvez não. Dá um Ctrl Z para voltar, tá? Então, aqui também eu vou deixar só um pouquinho. Aqui em textura também eu vou mexer um pouquinho. Por enquanto é só, tá? Então por enquanto eu vou deixar assim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar outras imagens aqui também, tá? O que a gente vai fazer? Eu já com a imagem aqui dentro selecionada, que no caso vai ser essa imagem aqui, para ela ficar em cima dessa outra imagem, eu vou jogar ela para cima dela, tá? É só você segurar aqui a imagem e arrastar ela aqui para cima. Então a imagem que eu vou usar vai ser essa daqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui de novo, eu vou fazer alguns recortes aqui, automático, tá? Então eu vou clicar aqui duas vezes nessa opçãozinha aqui, ele já me deu essa proporção. E eu vou vir aqui ó, na seleção de ferramentas, vou procurar por ferramenta de seleção rápida, tá? Então você vê aqui nesse íconezinho aqui, ó, ele já está selecionado. Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui e vou fazer essa seleção aqui, ó. Essa árvore aqui eu vou tirar. Tá vendo? Aqui ele já faz a seleção rapidamente para mim, tá? E onde eu não quero que ela pegue, com o Alt, ele vai ficar menos ali, tá vendo? Se eu colocar menos, o que ele faz? Ele tira ali para mim onde eu quero que ela não pegue, tá? Ó, aqui de novo, pegou. Aqui a gente joga para baixo também. Essas árvores aqui eu vou usar elas, tá? Então essas imagens aqui eu peguei tudo no Google mesmo, tá? Você pode ir lá pesquisar. E aqui é o que a gente vai fazendo. Ó, viu que tinha um cadeadinho aqui? Eu desativei ele, tá? Para que a gente possa mascarar também. Então eu vou vir aqui de novo na opçãozinha aqui da esquerda para a direita, na segunda opção, mascarar ele aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai fazer uns ajustes. Eu vou vir aqui na ferramenta de borracha, tá? E vou apagar isso daqui, ó. Então com a camada aqui selecionada, tá? Vou apagar isso aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui nessa casa também. Para ficar estranho. Essa árvore que eu vou apagar também para não ficar muito estranho também, tá? Esses daqui não tem problema porque quase não vai dar para perceber na hora que a gente for reajustar lá, tá? Então vou apertar aqui sim. Na verdade eu vou converter o objeto inteligente de novo, tá? Então vim aqui com o botão direito do mouse, converter o objeto inteligente, pega a imagem e joga aqui para frente de novo, tá? Então essa imagem que a gente pode excluir ela. Deixa eu tirar esse monte de camada aqui e vou posicionar ela bem aqui nessa região, tá? Eu vou colocar outra imagem aqui também, tá? Eu vou diminuir um pouco ela e como que eu faço? Com o Ctrl T a gente diminui, tá? Eu vou diminuir ela mais ou menos nessa parte aqui, vou deitar ela só um pouquinho aqui nessa região. Deixar ela assim mesmo, tá? E o que eu vou fazer? Tá vendo que ficou algumas bordas quadradas aqui? Então a gente vai ajeitar elas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, de máscara, vou clicar nela, ela me dá essa outra camada aqui, tá? Então com a borracha, se a gente deixar no branco, ela apaga tudo, tá? Então se a gente deixar no preto, ela não apaga, tá vendo? Ó? Porque a camada aqui é branca, então ela tem que estar branca. Então aqui a gente não consegue apagar, então com a borracha selecionada, a gente vai vir aqui no pincel, vai aumentar um pouquinho e diminuir a dureza dele também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar levemente, tá vendo? Nessa região aqui. Para que não fique muito
essas bordas quadradas aqui, ó. Eu vou ajustando, tá? Da forma que eu achar melhor ali. Essa região aqui também da casa. Aqui tá perfeito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no filtro câmera raw também. Vou vir aqui em filtro de câmera raw. E vou ajustar também, tá? Então eu vou vir aqui em temperatura, vou diminuir um pouco. Aqui em exposição também, vou diminuir um pouquinho só. Colocar aqui contraste, realce. A gente vai testando, tá? Vocês podem fazer isso aqui de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? A textura eu vou mexer um pouquinho. E aqui a gente consegue também ver o antes e depois, tá? Então eu estou com o mouse aqui, ó. Como vocês podem ver, é alternar para configurações padrão, onde você consegue ver o antes e o depois também, tá? Então a gente vai apertar OK, a gente vai deixar assim por enquanto. E quase não vai dar para perceber porque a gente vai estar usando ali, tá? Aqui, ó, deu para ver que as árvores ficaram com esses vãozinhos pretos ali, né? A gente pode apagar elas também, tá? Então a gente vem cá na seleção, seleciona a borracha, vou diminuir um pouco ela, a dureza também, tá? E a gente pode apagar essas árvores aqui. E não vai ser necessário também a gente usar elas. Apagar um pouco disso aqui também. Essa árvore aqui também, a gente apaga ela. Essa aqui também. Essa aqui também. Essas aqui. Aqui também. E aqui eu vou deixar porque aqui a gente vai usar tipo uma sombra aqui atrás também, tá? Vou deixar assim por enquanto, tá? E aqui ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar outra imagem que eu abaixei aqui, que ela tá aqui embaixo, ó. Que é essa outra imagem aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela aqui assim e vou colocar nessa posição aqui, ó. Vou apertar Ctrl T, vou aumentar ela só um pouquinho, vou deixar ela mais ou menos aqui, tá? Então eu vou vir aqui converter ela em objeto inteligente com o botão direito, tá? Converter em objeto inteligente, vou apertar aqui OK. E aqui eu vou fazer a seleção da imagem novamente, ó. Então a gente vem aqui nas ferramentas, né? Pega a ferramenta de seleção. Se a sua tiver assim, é só você vir aqui na opçãozinha com o botão direito, você aperta seleção rápida. Ou você pode apertar como o W também, tá? Para fazer a alteração do objeto aqui, tá? Que a gente faz o mesmo processo, tá? A gente seleciona tudo a imagem. Tem como a gente recortar também, tá? Com a Pen Tool. Só que com a Pen Tool ia demorar um pouquinho mais, então para a gente poder facilitar um pouquinho mais, a gente consegue fazer com a seleção mesmo, tá? A gente vai ajeitar. E a gente vai diminuir um pouco aqui também. Por essa região. Que não está pegando essa parte. Eu aqui não vou deixar, porque senão vai aparecer as árvores ali. E não vai ficar muito legal. Bom, por enquanto é só isso mesmo. Vou tirar aqui, né? Para não sumir. E vou fazer o mesmo processo. Vou mascarar ela aqui. E posso voltar para minha
parte principal, tá? O que eu vou fazer aqui? Para mim não ter que refazer esse filtro câmera raw da primeira imagem que Gascarinho fez, eu vou simplesmente jogar ela para cá. Se eu ver que não vai ficar legal, eu posso mudar novamente, tá? Então eu vou vir aqui nessa camada, onde eu estou aqui selecionada. Aqui no filtro câmera raw, o que eu vou fazer? Com o Alt selecionado, eu vou pegar o filtro e arrastar para cima, tá? E vou jogar ali novamente para ali. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo da outra imagem. Aqui embaixo a gente vai abrir uma camada, tá vendo? Abrir a camada branca, a gente vai selecionar a opção de ferramenta de borracha, tá bom? E a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai simplesmente apagar essa parte aqui, ó, da nossa imagem, para que não fique mostrando essa opçãozinha aqui, tá? E de leve a gente vai apagando, tá? Para que não apareça ali. Pronto. Vou deixar simplesmente assim mesmo, tá? A gente pode até mexer um pouquinho mais para cá, ou a gente pode deixar assim e não vai dar nem para perceber direito ali, tá? E aqui atrás, o que eu vou fazer? Aqui atrás eu vou jogar uma sombra, tá? E como que eu vou fazer isso? Aqui embaixo a gente tem a opçãozinha de camada, criar camada, aqui embaixo. Não sei se dão para vocês enxergar qualquer coisa, eu circulo aqui para vocês também, tá? Então aqui eu vou selecionar camada, eu vou vir aqui com o meu pincel, na ferramentas pincel, e vou vir com o pincel preto, tá? Vou diminuir um pouco a opacidade aqui em cima, ó, opacidade, e vou simplesmente jogar aqui um pouco aqui atrás, ó. Fica essa, como se tivesse uma sombra ali. O que vou fazer? Vou diminuir mais um pouco e vou fazer na parte aqui de cima, para dar essa sombrada aqui, tá? Mas não vai ficar assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada e vou jogar atrás daquelas duas imagens que nós criou, tá vendo? E as duas imagens que a gente fez ali, tá? Dá a impressão que ela tá aqui em cima, mas não é por causa da cidade mesmo, tá vendo? Que ele ficou um pouquinho escuro. Então o que a gente pode fazer também? Para não ficar estranho, a gente volta na câmera RAW, tá? E aqui onde ficou escuro, a gente pode aumentar o preto, tá vendo? A gente pode ajustar o preto para que ele apareça um pouquinho mais. Vamos ver o preto. Eu acho que assim ficou até melhor do que estava. A gente pode fazer a mesma coisa com a outra imagem para não ficar estranho, tá? A gente pega o filtro, arrasta aqui para cima na nossa outra imagem e ela vai estar assim também, tá? Só vou tirar o outro filtro que acabou indo junto para ela, então a gente só exclui ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas imagens aqui, vou dar um Ctrl J, vou deixar ela aqui como casas da frente, tá? E aqui eu vou selecionar também o nosso fundo, tá? Então eu vou vir aqui com Ctrl J também, selecionar, colocar BG, que é o nosso background ali, tá bom? Aqui, ó, tá vendo que essa parte aqui tá estranha? O que eu vou fazer também? Aqui eu vou criar uma camada, tá? Selecionando essa imagem aqui, vou criar uma camada com o pincel mesmo, com a cor preta. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, vou diminuir um pouco o pincel, tá? E vou jogar um pouco de escuro aqui, ó. Também para dar aquela impressão que aqui também tá batendo uma sombra, tá? Então a gente vai dando uns cliques aqui para ficar legal. Aqui depois eu vou mexer também. Aqui a gente faz o mesmo progresso, tá?
E aqui, para não ficar meio que esse vãozinho, o que eu vou fazer? Vou pegar, selecionar essa imagem, que eu vou converter em objeto inteligente, tá? Que não estava em objeto inteligente. Vou vir aqui com a nossa borracha e vou criar uma camada aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouquinho só essa borracha aqui, tá? Na verdade, é apagar o nosso BG ali, na verdade, né? Vou selecionar a opção aqui. Vou diminuir um pouco a opacidade, que eu vi que está muito forte. Vou dar só uma diminuída aqui, tá? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Aqui, como que está um pouco escuro, está meio que diferente, né, da nossa imagem. Eu vou em filtro de câmera raw também. Vou mexer um pouco nesse verde ali, tá? Para ver se ele dá uma escurecida também. Deixar assim verde. Mexer um pouco na textura. Vou vir aqui em detalhes também. Dar uma mexida. Só o céu ali que ficou um pouco estranho, né? A gente pode ir reajustando também para não ficar estranho ali o nosso céu. Vou apertar aqui OK, tá? O que eu vou fazer? Essa imagem aqui, eu vou desfocar ela, tá? Só que eu quero que desfoque só ela, não quero que desfoque aqui o chão. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J, tá? Essa imagem aqui, ó, que está na frente dela, o que eu vou fazer? Aqui eu vou apagar essa imagem, tá? Vou apagar aqui essa região aqui. Não vai dar pra gente ver porque eu vou estar apagando aqui, ó. Vou apagar, pode apagar aqui, não tem problema. Parece que vai ficar estranho, mas não vai, tá? Então não se preocupa. Essa região aqui já está perfeita. E vou selecionar a outra, tá? Então essa daqui que a gente apagou o fundo, eu vou vir aqui em filtro, em desfoque, desfoque gaussiano. E vou colocar um pouquinho de desfoque aqui, tá? Vou deixar em 4. Em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Não tinha pegado aquela hora, mas agora pegou. Achei até estranho. Eu vou desfocar ela só um pouquinho, tá? Não vou desfocar muito, senão vai ficar muito estranho. E aqui também nessas duas imagens aqui da nossa casa, tá? Para a gente poder seguir o padrão de como a gente desfocou ali e desfocar um pouco aqui também, tá? Então aqui as casas eu vou ter que converter elas em objeto inteligente, ó. Converter objeto inteligente, com o botão direito você converte objeto inteligente, tá? Aqui eu vou vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Como estava 2 e 3, eu vou deixar 1% ali ou até menos, tá? Para não deixar tão desfocado também. Aqui eu vou apertar OK. E agora o que eu vou fazer? Aqui ó, eu vou criar uma camada, tá? Vou colocar aqui a casa, chave aqui, dentro do nosso BG. O que eu vou fazer? Vou criar uma camada aqui, ó. Vou vir aqui embaixo, opção de camada. Vou vir aqui no meu pincel. Vou aumentar ele um pouquinho, tá? Então a gente seleciona aqui em cima aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Foi muito.
Em 900 já tá bom, tá? Vou aumentar um pouquinho a nossa opacidade aqui e vou vir passando aqui, ó, nessa região aqui. Agora eu vou diminuir mais um pouquinho, deixar com 35, 33, vou diminuir um pouco mais o pincel também. Eu quero passar nessa região aqui, tá? Eu dei uma passada ali só. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar a imagem do carro, tá? Eu já deixei ela já em PNG, vou posicionar ela aqui mesmo. Ela vai ficar aqui nessa região, tá? Então vou deixar ela aqui mesmo. E aqui em filtro, a gente vai vir em filtro de câmera RAW também. De novo, a gente vai estar mexendo um pouco nas cores dela também, tá? Então vou vir aqui em temperatura. Exposição não vou mexer. Contraste. Talvez sim, talvez não. Não pode tirar muito o tom do preto ali, né? Vou mexer aqui no Realce. Um pouquinho, tá vendo? Sombra. Os brancos, né? Ali da imagem. Tirar um pouco. Mexer um pouco nos pretos para ver. Mexer um pouco na textura, tá? Vou deixar aqui com 18 também. Vou vir aqui em detalhes, mexer um pouco na nitidez. Acho que 10% tá bom. Vou apertar aqui OK, tá? E agora eu vou colocar a imagem do cantor também, tá? Aqui, ó. Já tá também em... Já tá sem o fundo a imagem, tá? Já deixei tudo preparadinho, senão ia demorar bastante a aula aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no maisinho, vou criar uma camada, porque eu vou fazer a sombra dos pés dele ali, tá? Vou vir aqui em cima, diminuir um pouco o pincel, um pouquinho mais. Vou achatar ele só um pouquinho, tá? Tô segurando aqui, a gente consegue achatar ele. E vou descer até lá. E vou mexer aqui, ó. Diminuir mais um pouquinho, para a gente poder fazer o outro lado. Diminuir mais um pouquinho. Aqui também a gente vai mexer. Ctrl Z, tá? Quando você errar alguma coisa, você vem, aperta Ctrl Z. Vou jogar ali embaixo da nossa imagem, tá? Eu vou diminuir mais um pouquinho e vou aumentar um pouco mais ainda aqui, pra gente poder jogar ele aqui pra frente, ó. Pra dar uma sensação a mais aqui no flare, tá? E jogar um pouquinho aqui pra frente. Para dar essa impressão também, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui, ó, na nossa imagem, eu vou em filtro câmera RAW também de novo, tá? Eu venho em filtro câmera RAW e que a gente vai mexer um pouquinho também, tá? Eu vou aqui no básico, mexer aqui na temperatura, deixar com 7 e foi para 9. Mexer um pouquinho aqui na exposição, contraste, os realce também. Mexer um pouco nas sombras, acho que não. Mexer um pouco na textura. Ver a vibração. Não vou mexer também não. Vou vir aqui um pouquinho de nitidez também. Aqui, ok. Já está aqui. O que eu vou adicionar mais aqui também, tá? Aqui eu vou estar adicionando também um pingente, tá? Da Lacoste, que eu abaixei no Google também. Vou apertar Ctrl T e vou dar uma aumentada nele aqui também, tá? Vou deixar ele mais ou menos aqui.
Eu vou vir aqui em filtro de câmera RAW também, tá? Vou mexer um pouquinho aqui no básico, vou mexer na temperatura dele, vou deixar ele bem, um pouquinho bem brilhoso, tá? Aqui a gente pode ir analisando a vibração dele, vou deixar um pouquinho forte também. Aqui já tá perfeito para mim, tá? Vou deixar ele aqui e vou vir aqui, ó. Vou vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, tá? Vou aumentar um pouquinho mais esse desfoque aqui e vou dar um Ctrl T de novo, tá? Eu vou aumentar mais um pouquinho ainda a imagem para deixar ela mais ou menos tortinha aqui mesmo. Vamos deixar ela assim. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse. E gente, então Ctrl J, dupliquei, Ctrl T para gente buscar e vou diminuir ela aqui, ó. Então, para você diminuir ela por igual, você aperta o Alt, segura o Alt e com o mouse mesmo você vai diminuir, tá? Então, eu vou deixar ela mais ou menos aqui, nessa posição aqui. Vou deixar aqui. E vou tirar só esse um pouquinho desse desfoque, tá? Então, para mim não mexer aqui e ele adicionar outro tipo de desfoque, eu vou vir aqui na imagem mesmo, ó, aqui embaixo, não sei se dão para vocês verem, aqui está escrito desfoque gaussiano, então eu vou clicar duas vezes, tá? E vou vir aqui diminuir um pouquinho. Vou deixar dois, vou deixar dois por enquanto, qualquer coisa eu acabo mudando também, tá? O que eu vou fazer aqui agora também? Aqui no carro eu vou adicionar as luzes do farol, né? Então seleciono aqui o carro, eu vou criar uma camada, tá? Nessa camada eu vou deixar ela em sobrepor, tá? Deixar em sobrepor. E vou vir aqui, ó, no meu pincel, selecionar aqui a cor branca, tá? Então a gente clica aqui na cor e selecionar a cor branca, tá? Então se você não viu, eu vou vir aqui ao pincel, aqui embaixo a gente tem as cores, clico nela e aqui a gente seleciona a cor branca, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o pincel. Acho que esse tá bom. E vou dar uns cliques aqui, ó. Na verdade, dá Ctrl Z porque a opacidade estava baixa, né? Eu nem percebi isso daí, né? E pelo amor de Deus, cara. Então vou dar aqui um clique, ó. Aqui eu vou passando e vou criar mais uma camada, tá? Vou criar mais uma camada. Essa camada eu vou deixar normal. Então vou vir aqui no pincel, vou aumentar ela mais um pouquinho e achatar ela só um pouquinho. E aumentar ela mais um pouquinho também. E vou dar um clique. Pronto, dei um clique aqui. Agora eu vou criar mais uma camada, tá? Então eu vou vir aqui, ó, mais uma camada. E essa camada eu vou deixar aqui em clarear, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ela só mais um pouquinho aqui. Essa posição já tá bom. E vou dar um clique também, tá? O que eu vou fazer agora? Vou criar mais outra camada, tá? Agora o que eu vou fazer? Com o pincel aqui, ó, longe, eu vou apenas dar um clique aqui, tá? Vou vir aqui, ó, nas opacidades aqui dela e vou ver uma bem interessante aqui pra gente poder pôr ali, tá? Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui praticamente não ficou legal, mas a gente pode estar mudando aqui de novo. Vou diminuir um pouco, vou deixar em normal mesmo, vou diminuir um pouquinho a opacidade. E ficou basicamente assim, tá? Deixa ela ficar um pouquinho para fora aqui, essa, e essa eu vou deixar assim também. Aqui vai fazer a mesma coisa, tá? Eu posso pegar aqui, ó. Esse aqui acho que é a sombra do nosso artista. Vou colocar aqui foto junto com a sombra. E vou vir aqui, ó, selecionar todas essas camadas. Então, Ctrl G. Colocar farol.
e vou duplicar ela, tá? Ctrl J, duplica, Ctrl T a gente arrasta aqui e joga para cá também. E aqui a gente vai fazendo os ajustes, tá? A gente pode deixar ela mais ou menos assim. Vou deixar ela assim mesmo por enquanto, tá? A gente vem aqui, que a gente tem a camada do carro, vou selecionar essas duas camadas, dar um Ctrl G aqui e vou selecionar como carro. Aqui a gente tem também o pássaros, tá? Que eu vou adicionar elas aqui também. Ctrl P, tá? Então, elas já estão aqui, ó. Vou selecionar elas aqui, vou deixar elas praticamente aqui nessa posição. Vou vir aqui em filtro, filtro câmera raw e vou mexer um pouquinho aqui, tá? Vou dar um zoom aqui pra gente enxergar melhor. Bom, por enquanto acho que é só isso mesmo. Se eu mexer mais não vai ficar muito estranho, então vou apertar aqui OK. Vou vir aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, tá? Vou deixar aqui com 1% só de desfoque. E vou duplicar também esses pássaros aqui, tá? O que eu vou fazer? Com o Alt selecionado já a imagem, eu com o mouse eu vou arrastar a imagem para cá, tá vendo? A gente consegue arrastar. E tem como a gente também apertar Ctrl T também, tá? Então vou deixar ela mais ou menos aqui. Dizer que elas estão lá no fundo, tá com desfoque também. E agora o que eu vou fazer? Vou apertar aqui segurando o Ctrl, selecionando a outra imagem, vou apertar Ctrl G e vou colocar aqui pássaros, para a gente saber que são eles que estão ali, tá? E aqui a gente tem os pingentes também, então a gente seleciona a imagem do pingente, segura o Ctrl e clica na outra imagem, Ctrl G, a gente já consegue agrupar os dois também. Vou colocar aqui pingentes. Agora eu vou colocar o nome dele aqui também, tá? Para a gente poder finalizar aqui o flame. Então eu vou vir aqui com a ferramenta de texto, vou clicar aqui e vou colocar MC Paulinho, colocar espaço da capital. Ctrl T para a gente poder aumentar o texto, tá? Ou você pode vir aqui na ferramenta de seleção mesmo e aumentar por aqui também, tá? Aí para a gente ajustar essa imagem para não ficar assim, aqui do lado a gente tem várias opções do texto. A gente tem o tamanho do texto, é que a gente mexe no espaçamento do nosso texto, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou trocar essa fonte, não quero essa fonte, então eu vou vir aqui nas fontes e vou colocar essa AJ Signal, tá? E vou mexer aqui também de novo no espaçamento, ficou as duas juntas. Eu vou fazer o seguinte, essa imagem, esse texto aqui, eu vou clicar duas vezes, vou selecionar só o MC Paulinho e vou diminuir um pouquinho, tá? E aqui o que eu vou fazer também, vou dar um espaço para ver como é que fica. Beleza, assim ficou legal. Vou trocar a cor, tá? Então aqui com a fonte já selecionada, eu vou vir aqui nesse branco e vou colocar essa cor vermelha aqui, tá? A gente pode colocar um vermelho mais escuro, o que a gente achar melhor também, tá? Deixar assim por enquanto. Vou centralizar aqui minha imagem para ficar aqui no centro. E também vou adicionar uma textura aqui também, tá? Vou vir aqui nas minhas pastas de textura, vou adicionar essa textura aqui mesmo. Vou diminuir ela um pouco, vou virar ela aqui, tá? E vou jogar aqui em cima da imagem. E como que eu faço para jogar essa imagem dentro dessa minha fonte?
com a imagem aqui selecionada, você vai segurar o Alt. Tá vendo aqui a setinha? Ficou com uma setinha para baixo, um quadradinho. Você clica com o botão esquerdo. Tá vendo que ele já ficou ali na imagem? Tá vendo? E agora eu vou mexer na mesclagem dele ali, tá vendo? Para ver como que vai ficar. Vou deixar essa daqui, tá? Então eu vou já agrupar esses dois aqui. Eu vou colocar texto 1, jogar ele aqui para baixo da minha camada, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou vir aqui embaixo, eu vim aqui nessa opçãozinha aqui de selecionar cor, degradê, padrão. Vou colocar uma cor sólida. Vou vir aqui numa cor azul escura mesmo. Vou deixar mais ou menos nessa cor aqui, tá? Vou diminuir a opacidade, vou deixar aqui no 50% mesmo. E aqui, ó, nas mesclagens eu vou mudar, tá? Então aqui a gente pode ir fazendo o teste, tá? Você pode vir aqui fazendo o teste para ver qual que se encaixa melhor. Deixa eu ver qual que eu vou identificar mais aqui. Bom, gostei dessa daqui, tá? Então por enquanto eu vou deixar essa. Caso eu queira mudar, eu só vim aqui e mudo também. Agora eu vou adicionar outra coisa aqui também, tá? Então eu vou vir aqui nessa mesma opçãozinha aqui, ó, tá vendo? Esse círculo aqui com metade branca e o metade preta. Eu vou clicar e vou vir aqui, ó, em pesquisa de cores, tá? Aí eu vou aqui selecionar essa opçãozinha aqui, ó, a Fall Colors, tá? Look, tá vendo? E também vou adicionar outra pesquisa de cores também. Então vem aqui no maisinho, pesquisa de cores, e vou adicionar essa outra aqui, ó, Fuji F125 Kodak. Esses pesquisas de cores já vem dentro da plataforma do Photoshop, tá? Mas tem como você adicionar também pesquisando mesmo no YouTube ou no Google mesmo, ou você mesmo pode fazer a sua própria cores aqui também, tá? Então eu vou adicionar essa daqui também, que já deu um upzinho aqui na imagem, tá vendo? Posso até deixar uma das duas, mas eu vou colocar as duas aqui, tá? E vou adicionar também curvas, tá? Então eu vou vir aqui em cima, aqui, ó, onde está prioridades, ajuste, biblioteca, caractere, parágrafo. Se não tiver aparecendo isso aqui para vocês, vocês podem vir aqui, ó, em janela, e aqui vai ter as opções: ações, ajustes, amostras, bibliotecas, camadas, cor, tá vendo? Aqui vai estar tudo para vocês, tudo isso daqui, tá? Então é só você vir aqui e selecionar, tá? Aqui, ó, propriedades, você vem, clica aqui e ela já vai aparecer aqui para você, tá bom? Então eu vou vir aqui em ajuste, vou vir aqui em curvas, tá? E aqui a gente tem os padrões. Aqui é a opção são mais escuras, que deixa as opções mais escuras do nosso flare, e a opção mais clara aqui também, tá vendo? Então, ela deixa a opção mais clara. Eu vou colocar 3 pontos aqui no meio, aqui e aqui, e vou mexer aqui, tá? Um pouquinho, vou diminuir um pouco aqui, um pouco mais do escuro. A gente vai analisando a forma que a gente achar melhor, tá? Então assim ficou bem interessante, tá? Então eu vou deixar assim. Eu vou juntar todas elas aqui, ó. Seleciono aqui nossa imagem com o shift selecionado, a gente seleciona todas elas, tá? Então a gente aperta Ctrl G, a gente agrupa todas elas e a gente coloca VFX, tá? Que são os VFX que a gente colocou ali. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um trecho da música dele aqui, que é essa aqui, ó, que eu gosto de ouvir, que é Nada Por Acaso, tá? Vou vir aqui, ó, vou selecionar ela, essa parte aqui.
Acho que até aqui na goteira tá legal. Vou dar um Ctrl C. E aqui que eu vou fazer? Vou selecionar minha ferramenta de texto e vou clicar e segurar, tá? Vou arrastar ela para cá. E aqui dentro eu vou dar um Ctrl V para que a nossa imagem fique aqui, tá? Vou até diminuir um pouco mais que ela ficou até grande. Deixa eu ver, acho que 18, 17, 15. Bom, vou deixar aqui por enquanto no 8, que eu vou fazer alguns ajustes aqui também, porque ficou as letras muito separadas, tá? Como que a gente faz para ajustar isso aí? Eu vou clicar duas vezes na imagem aqui, ó, que a gente já consegue selecionar a imagem, tá? E aqui a gente vai apenas apagando aqui a imagem, tá? A gente vai ajustando. Deixa eu ajustar mais aqui. Para a gente poder deixar ele certinho aqui dentro, tá? Vou mexer um pouco aqui no espaçamento. Que eu vou aumentar um pouquinho só. Eu vou deixar numa fonte diferente, que eu vou usar a Montserrat mesmo, tá? Vou deixar aqui em bold. Na verdade você vai deixar até em black mesmo. E vou ajustando aqui também aos poucos, ó. Para que fique legal, aqui não fique estranho o nosso layout. Bom, enquanto assim tá legal, vou diminuir um pouquinho só, tá? Aqui, vou deixar ela aqui em cima mesmo. Vou vir aqui clicar duas vezes de novo para a gente poder ajustar aqui a imagem. E vou deixar ela aqui mesmo, tá? Vou centralizar ela aqui. Tá vendo que aqui essa opção para mim aqui em cima, onde eu estou com o mouse, ela está desativada. Então eu vou vir aqui nesses três risquinhos, em seleção eu vou colocar a tela, tá? Assim eu consigo deixar o meu texto centralizado aqui certinho. Bom, aí agora para a gente poder finalizar aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui segurando o Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E. Você clica os quatro de uma vez só. Você vai abrir essa camadinha aqui, ó, tá vendo? A gente vai clicar nela com o botão direito, converter em objeto inteligente. A gente vai vir aqui filtro de câmera RAW. A gente vai mexer um pouquinho aqui na exposição dela, tá? Aqui um pouquinho a textura, a gente vai deixar no 10 aqui, tá? Em detalhes a gente vai mexer na nitidez também, vamos deixar aqui com 15. Em 15 já tá bom, tá? Então, antes e depois. E pronto, tá aqui o nosso flare estático feito aqui, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa aí pelo áudio também e desculpa se o vídeo ficou muito longo, tá? Mas o vídeo ficou bem explicado aqui para vocês aqui, tá? Então assim, espero que vocês tenham gostado realmente mesmo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu vou estar respondendo vocês aqui, tá?
E compartilhe com seus amigos, se inscreve aí no canal também para poder estar fortalecendo aí e a gente poder trazer mais conteúdos para vocês aqui também. Beleza? Galera, muito obrigado aí a todos aí e até a próxima.